Glória a Deus. Estamos aqui, mais um domingo, com essa live, tentando trazer um pouco mais de Deus para a sua vida. Cremos que esse tempo não é um tempo em vão, mas é um tempo onde nós queremos somar com você. A palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará. Então creia que Ele está neste momento, na sua casa, neste lugar. Aqui é visível, para não dizer palpável, a presença do Espírito Santo de Deus. É muito grande o poder de Deus neste lugar, e creio que aí onde você está também é um lugar onde Ele queira estar. Basta você estar pronto para receber, estar sedento por isso. O tema dessa mensagem é tirando o preconceito. Jesus Cristo, Ele veio para tirar o preconceito. Jesus Cristo, Ele veio com a maior missão de todas, que era a reconciliação. Embora os povos não compreendessem muito isso, mas todos os fariseus e os teólogos da época imaginavam que Jesus Cristo viria para somar com as suas teses. Mas Jesus Cristo não precisa somar com tese de ninguém. Jesus Cristo não precisa vir de acordo com o teu pensamento. Jesus Cristo não tem o porquê me agradar. Pelo contrário, Ele veio nos ensinar. Ele veio trazer algo que era importante para a humanidade como um todo. Nada individual, como eu digo aqui sempre, é sempre coletivo. É sempre entre eu e o próximo. E me chamou a atenção a última pregação que a minha esposa, pastora Eliane, fez na quarta-feira sobre os 10 leprosos e falando sobre aquele que voltou, né? E aquele que voltou era o samaritano. E aí eu fui atrás dessas questões, e aí a gente consegue se embasar um pouquinho mais, por que os samaritanos invadem a Bíblia de tal forma que surpreende o povo judeu, e faz com que o povo judeu fique mais irado ainda, porque os exemplos que nós temos dos samaritanos aqui é algo que não é por acaso, porque Jesus Cristo veio simplesmente para salvar a humanidade, mas Ele disse, primeiro a casa de Israel, depois a Judeia, depois Samaria, e depois até os confins da terra. Mas a casa de Israel estava dividida, a casa de Israel não estava unida, ou seja, havia uma casa de Israel, que seria a tribo de Jacó, que estava ao norte, que seriam os samaritanos, e eles não eram aceitos pelo povo judeu do sul. Por quê? Porque eles não acreditavam da forma que o povo judeu acreditava. O povo judeu era muito religioso, o povo judeu era muito místico, o povo judeu se achava dono da Torá, enquanto que o povo samaritano queria viver uma vida de amor, uma vida tranquila, uma vida sem esse jugo de religião, o que muitos hoje pregam, né? Mesmo dentro do povo evangélico, há aqueles que atraem o jugo, atraem o peso, atraem o sofrimento, mas tem aqueles que não querem o jugo, que não querem o sofrimento, querem viver a graça, mas sabemos também que a graça não é de graça, a graça existe um critério para ser seguida, e isso foi que Jesus trouxe. Ele trouxe a graça, mas Ele quis unir esses povos. O intuito maior era primeiro alcançar a casa de Israel, era primeiro unir o povo do norte com o povo do sul, e fazer com que a casa de Jacó, que estava esquecida, voltasse para Israel, não nos preceitos do povo judeu, mas sim nos preceitos do reino. Eu preciso compreender que os preceitos do reino são muito maiores do que o preceito humano. Eu preciso compreender que o que diz o sumo sacerdote, o sumo pastor, é muito maior do que diz qualquer pastor na face da terra. E eu quero dizer aqui o que vem da boca de Deus, não uma tese que eu estou defendendo, mas sim algo que é muito simples e que está aqui em Lucas 2, do 8 ao 14, que eu quero ler com você. Você que está em casa, não perca a prática, abra sua Bíblia aí, ou o seu aplicativo, e vamos acompanhar essa leitura. Está em Lucas 2, do 8 ao 14, que diz assim: Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então o anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: Não tenha medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês.
e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova: vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Você já imaginou, você recebeu uma notícia dessa? Ei, nasceu o teu Salvador lá em Belém, naquela terra onde morava Davi, que não tem nada, e eu digo para você porque eu conheci, eu estive lá ano passado, não tem nada, mas quando você chega, esse arrepio que estou sentindo agora, eu senti naquele lugar, porque naquele lugar algo aconteceu, além do aviso, disseram: lá está nascendo o Salvador, naquele lugar, no meio dos estábulos, lá nasceu o Redentor. Chegue lá, você vai ver uma criança envolta numa faixa, e você verá que aquele é o Cristo. Não é por nada que Herodes mandou matar crianças, não é por nada que houve uma perseguição, não é por nada que Maria foi escolhida, não foi por nada que aquele local era um local sagrado, desde a época de Davi. Por quê? Para que a profecia se cumprisse. E ele veio para unir os povos, ele veio para fazer algo que até então rei nenhum conseguiu fazer, sacerdote nenhum conseguiu fazer. Eu quero que você compreenda que essa introdução é para dizer que o Messias esperado, Jesus Cristo, nasceu na terra de Davi, e quando houve o pronunciamento, o anjo chegou para falar com os pastores, e junto com aquele anjo, miríades de anjos cantavam e louvavam, dizendo: glória ao Senhor e paz na terra aos homens de boa vontade. Ou seja, o Senhor estabeleceu o reino a partir daquele momento, por isso da graça. Entenda que a graça só acontece porque quando Jesus nasceu, o reino que ele estava entronizado não foi destituído. O reino veio com ele, ele estava ainda entronizado, porém na terra dos mortais, mas ele era rei, e ainda com ele tinha milhões e milhões e milhões e milhões de anjos. Você sabe o que é isso? Um homem que foi feito à imagem humana, mas porém a sua essência divina, e com ele tinha o reino dos céus estabelecido. Nenhum rei anda sozinho. Os reis, quando saíam, eu quero aqui dar uma linguagem figurada para você. Os reis, quando iam visitar outros reinados, eles saíam com todos os seus súditos e com todos os principais das suas autoridades. Eles iam em carruagens, em cavalarias, e eles iam junto com o rei até o local onde ia ser visitado. Você que já assistiu alguns filmes medievais, você vai compreender essa leitura. Por que com Jesus seria diferente? Eu creio que com Jesus foi muito mais do que isso. Enquanto ele esteve na terra, todas as autoridades do mundo espiritual, todas as autoridades do céu, anjos, querubins, serafins, estavam com ele. Porém, só podia enxergar quem realmente era espiritual. Porém, só se tornou espiritual depois, só nos tornamos espirituais depois da sua morte, da sua ressurreição. Por quê? Porque daí o preço foi pago. O rei morreu e ressuscitou, porque ele não tinha negócio nenhum com esse mundo. Mas ele veio para fazer algo que ninguém tinha coragem de fazer. Pelo contrário, diziam Jeová, Jeová, mas não queriam saber do povo do norte. É como eu e você. Não, de nada adianta nós pregarmos a palavra de Deus, cantarmos louvores e estarmos juntos nessa caminhada cristã e tivermos inimigos. Se ficarmos rotulando o povo A, o povo B, o povo C, eu posso não concordar com algumas atitudes, mas eu não devo desprezar e nem fazer acepção de pessoas. Eu preciso unir como Jesus uniu. Ainda em Lucas, do 26 ao 38, então, a síntese é a seguinte: temos o anúncio do nascimento do filho de Maria.
indica que será esse menino, qual será a sua missão, qual será seu campo de ação em meio ao povo. Ele reinará sobre a casa de Jacó. Seu reino não terá fim. Prova disso somos nós, que ainda estamos aqui pregando a palavra de Deus. Ou seja, o anúncio foi dado e foi cumprido. Poderia falar muito mais sobre isso, mas eu quero falar sobre a parábola do bom samaritano, de Lucas 10, do 29 ao 37, contada por Jesus para responder a uma pergunta de um doutor da lei que desejava colocá-lo em prova. Nem o sacerdote, nem o levita, mas o infiel samaritano, o qual também descia de Jerusalém a Jericó, que é apresentado por Jesus como um exemplo de observância da máxima da lei, do preceito judaico, do amor ao próximo. Lucas 9, 27. Então veja, havia alguém à beira do caminho, não sabe-se quem, não importa, mas havia um necessitado. Passou ali um sacerdote, olhou e não fez nada. Passou um levita, olhou e não fez nada. Passou um samaritano, olhou e assumiu a causa. Ou seja, gente, você que é religioso, eu quero falar para você que se acha o suprassumo do evangelho. Eu quero falar para você que gosta do tapinha nas costas e que diga: que pregação linda você fez hoje. Eu quero falar para você que acha que porque você ora e as pessoas caem, você é o bam, bam, bam. Eu quero dizer para você que se você não for como esse samaritano, você será cuspido fora. Eu quero dizer para você que o que vale é o amor, é a essência de Deus, é unir os povos, é poder dizer: eu pago a dívida dele, faça o que precisar, é por minha conta. Não adianta ser doutor da lei, não adianta estar fazendo sua função no altar como os levitas faziam. O que adianta, o que resolve ou o que não atrasa a vida de ninguém é fazer o bem. Me diz, você só faz o bem quando você está pregando? Você só faz o bem quando você está cantando? Não, porque muitas pessoas me seguem, eu estou cantando, quantas pessoas eu atinjo? Não. Vamos sair um pouquinho da era cibernética. Vamos sair um pouquinho da era das redes sociais. E vamos mergulhar novamente na questão humana. Pele com pele, olho no olho, lágrima, abraço, levantar o caído, chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra. Vamos assumir a causa uns dos outros. Vamos seguir o exemplo do impuro, do infiel samaritano. Tem mais. Diante da pergunta que lhe fora feita pelo doutor da lei: quem é meu próximo? Jesus, ao contar a parábola, acabou por inverter a pergunta. Afinal, quem foi o próximo desse homem? Em outras palavras, é tu? E tu és próximo de quem? Quem deveria ser exemplo de observância da Torá? Quem seria o menos preocupado com a dor do próximo, segundo os julgadores? Só o inverso. É só o inverso. Eu quero dizer também para você que Jesus é só o inverso. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. Irmão, tu viu o tamanho da saia da irmã? Jesus é só o inverso. Irmão, tu viu que a irmã tirou as pontinhas do cabelo? Jesus é só o inverso. Irmão, tu viu que postaram uma foto tomando vinho? Jesus é só o inverso. Tu viu, irmão, o jeito que aquela gospel canta? Jesus é só o inverso. O inverso do que, irmão? Do que você pensa. Não importa o que você pensa, importa
o que Jesus pensa sobre mim. Importa o que Jesus escreveu na minha história. Importa aquele chamado que eu tenho para andar com Ele. Não importa se você não quiser andar comigo. Não importa se você quiser desligar a sua live aí. Importa que eu estou ministrando. Antes de ministrar seu coração, eu estou ministrando ao coração de Deus. Eu preciso pregar a palavra como ela é. E desse jeito eu tiro o fardo das suas costas, eu tiro o medo da sua vida, eu te faço uma pessoa feliz. Chega de ver crente triste. A palavra diz que nós seremos, ou teremos as maiores alegrias, seremos as pessoas mais felizes dessa terra. Aonde está a felicidade no seu rosto, do que está cheio o seu coração? Tem mais. O relato da purificação dos 10 leprosos, Lucas 17, do 11 ao 19, que ao verem Jesus pelo caminho, suplicaram, pedindo piedade. Jesus, mestre, tende piedade de nós. Nos indica que somente um dos 10 purificados, um estrangeiro, da onde? De Samaria, volta para agradecer o mestre. Ou seja, Jesus se admira que entre os 10 purificados, apenas aquele estrangeiro tenha tido a preocupação de voltar e lhe agradecer. O autor destaca que foi o samaritano que, glorificando a Deus, se prostrou diante de Jesus. Gesto frente ao qual Jesus afirma que aquele homem samaritano não estava apenas purificado, mas também salvo, segundo a fé manifesta. E aí, como se explica isso? Para o povo judeu, que foi representado por 9 judeus, que estavam leprosos, parece-me o seguinte, que, ei, Jesus, tu é judeu, né? Então está tudo em casa. Me cura aí. Foi curado. E eu posso pensar também que o samaritano chegou e disse: ô Jesus, eu não sou digno, porque segundo o meu povo aí eu sou miscigenado. Tiveram outras raças lá no povo do norte e eles não me consideram mais como judeu. Mas eu sei o homem que tu é. Me cura. E diz que os 10 caminhando, de repente, quem foi mais sensível à cura? O samaritano. Sim, estou curado, a minha pele se regenerou. Vamos, disseram os 9. Temos que nos apresentar ao sacerdote. Não, eu vou voltar para agradecer aquele homem. Que homem? Já tinha esquecido quem era o homem. Ele disse: Jesus, ele me curou. E eu posso pensar o seguinte, na cabeça desse samaritano já bem evoluído, ele pensou o seguinte: se há um sacerdote, e um sumo sacerdote, só pode ser esse Jesus, porque ele me curou, ele disse uma palavra, eu fui curado, ele é digno de todo louvor, ele é digno do meu reconhecimento, ele é digno da minha fé. E ele voltou, e além de ganhar a cura, ele ganhou a salvação. Sabe por quê? Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e Jesus é a vida. Jesus não depende de mim ou de qualquer outro pastor. Jesus não depende nem de você. Jesus, ele é, porque ele é Deus. E aqui então nós temos mais um exemplo. Ou seja, esse homem recebeu a salvação. Da mesma forma, lá em João 4,7, diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, enquanto os discípulos foram comprar algum alimento, porque estavam com fome. Então lhe disse a mulher samaritana:
como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então veja como o rótulo da vida faz com que as pessoas realmente se imaginem que não são nada. Antes de prosseguir com esse exemplo, eu quero dizer para você, não pense que você é o que o mundo diz que você é. Tira o rótulo da sua vida. Essa mulher estava rotulada de que ela não era digna de dar um copo d'água para um judeu. Mas ela estava pronta para dar um copo d'água para um judeu. Mas ela teve temor, porque o povo de origem dela disse que ela era impura, ela era infiel. Eu torno a dizer para você, tira do teu coração as palavras que foram lançadas contra você. O Senhor Jesus te perdoa e te traz de volta a essência. Ele é amor e Ele sabe quem você é. Não se subjugue, pelo contrário, viva a graça do Senhor na sua vida. E assim foi com essa mulher. Com uma simples petição, dá-me de beber. O nosso Senhor declara que a separação entre os povos em geral, e judeus e samaritanos em particular, estavam, de certa forma, com os dias contados. A parede divisória desaparece, onde o Evangelho se faz presente, como está lá em Gálatas e em Efésios. No simples fato de viajar por Samaria e pedir água a uma samaritana, Jesus estava derrubando barreiras centenárias de preconceito racial. E hoje, nós vivemos em plena era pandêmica, vivemos problemas raciais. Ainda hoje, em pleno século 21, todo mundo candidato à morte, por causa do coronavírus, ainda se tem tempo de discriminação. Discriminam negros, discriminam por causa da religião, discriminam por serem refugiados, discriminam por tudo, por cultura. Ei, não tem mais tempo para isso. Se você está preocupado com isso, e se você é um desses preconceituosos, eu quero dizer, você pode morrer amanhã. Pelo coronavírus, ele está aí, só esperando um para levar. Para com isso. Viva a sua vida. Eu ouvi alguém dizer ontem, eu não lembro quem, mas eu vou citar um exemplo bem interessante. Diz que um senhor de 92 anos, em algum lugar do Brasil, foi curado do Covid-19. E quando ele saiu, ele foi até o lugar para ver quanto ele tinha que acertar, e foi um absurdo o valor que ele tinha que acertar no hospital. E aí ele começou a chorar muito. E daí parece que um médico ou enfermeiros ou alguém da administração chegou e disse: o senhor está chorando por quê? Porque a conta está muito alta? Mas o senhor não se preocupa com isso. Isso a gente dá um jeito, a gente parcela. Ele disse: não, eu estou chorando porque eu tenho 92 anos e eu respirei tudo que deveria respirar sem pagar um tostão e nunca agradeci a Deus. E aqui fiquei alguns dias com respirador artificial e não tenho dinheiro para pagar o hospital. Como Deus é bom comigo. Então, comece a perceber quanta coisa você tem que vem de Deus. Comece a agradecer. Comece a não se preocupar mais com as diferenças, com a cultura, com a cor da pele, com a religião. Se preocupe em viver bem. Se preocupa em fazer o bem, se preocupa em ser imagem e semelhança de Jesus. Não se preocupa se o outro é imagem e semelhança de Jesus. Não se preocupa se o outro é parecido com você. Não se preocupa em nada com o outro. Se preocupa em fazer a vontade de Jesus. E aí você vai estar vivendo. E aí você vai chegar aos 92 anos e vai dizer: ei, se tu vai me cobrar esse respirador, não, nem coloca. Eu já sou grato o suficiente pelos 92 anos de vida respirando de graça, pela misericórdia de Deus. A vida é simples.
se eu for simples, se eu não complicar. A vida é simples. Continuando, veja como o propósito de Deus, veja como os propósitos de Deus são totalmente diferentes dos nossos. O Espírito Santo foi comunicado aos samaritanos da mesma forma que foi dado aos judeus. Lucas entende a questão da reconstituição de Israel sobre as origens. Agora, ancorados em Cristo, o Messias morto e ressuscitado. Judeus e samaritanos são herdeiros da mesma promessa. Devemos compreender que houve uma grande ação de salvação de Jesus de Nazaré. E para concluir, no primeiro momento, houve a necessidade da reconstituição de Israel, sem esquecer da grande importância de resgatar os samaritanos. No segundo momento, houve a busca dos gentios, a participar também, da mesma forma, da herança dada a Israel. É justamente essa sequência que Jesus fala em Atos 1:8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Que essa palavra possa ter encontrado um lugar no seu coração. Diga não ao preconceito. Diga não ao seu orgulho. Diga não às suas verdades. E diga sim para Jesus. Que Deus te abençoe. Fique com Deus, tenha uma ótima semana e até quarta-feira.